Vamos meditar em 4 versículos de Isaías, no capítulo 10. Isaías, capítulo 10. Os versículos 1 ao 4. É a continuidade de que Ana Maria fez aí do 9, ainda falando sobre o estilo de vida dos judeus do Reino do Norte. Um estilo de vida não aprovado pelo Senhor. Vamos ler em uníssono os 4 versículos. É Isaías, capítulo 10, de 1 a 4. Possivelmente na página 700, aí, se a Bíblia for igual a minha, 717. Leamos os 4 versículos. Ai dos que decretam leis injustas, leis de opressão, para pregarem justiça aos pobres, para arrebatarem um direito aos aflitos do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Mas que fareis vós outros no dia do castigo, na calamidade que vem de longe? A quem recorrereis para obter socorro? E onde deixareis a vossa glória? Nada mais vos resta a fazer, senão dobrar-vos entre os prisioneiros e cair entre os mortos. Com tudo isso, não se aparta a sua ira, e a mão dele continua ainda estendida. Ó Deus, só o Espírito é que pode nos guiar toda a verdade. Ele habita em nós, ele está em nós, e rogamos que ele tenha a operação, opere isso através de quem prega, através de quem ouve, não só neste lugar, mas em todo lugar da terra, para que teu nome seja glorificado, a sua vontade conhecida, crida, que haja salvação, que haja conversão, que haja edificação. No nome de Jesus, amém. Vejam, irmãos, que esse texto, pequeno texto aqui, fala sobre a injustiça. E eu quero tratar dos males da injustiça. Tanto os males que a injustiça causa aos que sofrem de injustiça, mas também os males dos que praticam a injustiça. Esse texto deixa essas verdades aqui claras. Então, esse vai ser o meu tema, os males da injustiça. Nós vamos tentar aprender um pouco para não cairmos nessa transgressão. Em primeiro lugar, a injustiça pode ser cometida por qualquer ser humano. Observe versículo 1. Ai dos que decretam leis injustas. Está falando de pessoas que nos nossos dias seriam deputados estaduais, deputados federais, senadores, vereadores, que é o grupo de legislar que criam as leis, né? Então, os príncipes daquela época, os governadores daquela época estavam criando leis que eram injustas. Essas pessoas são homens, são seres humanos. Então, é uma aplicação direta a todos nós, mesmo que não tenhamos esse cargo de chefia, de vereador, de deputado, nós criamos leis injustas. Então, qualquer ser humano pode transgredir. Por exemplo, a desobediência de Adão colocou a humanidade num estado de injustiça diante de Deus. Diz assim, como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então, a condição do ser humano é no estado de injustiça. Todos nós, em Adão, estamos nesse estado de injustiça.
Logo, nós temos potencialidade para cometer a injustiça por causa dessa natureza inclinada para o mal. A tendência, então, natural do ser humano é ser injusto, tanto para com Deus, como para o próximo. Então, a gente peca contra o Senhor injustamente e peca também contra o próximo. Jeremias diz: pode acaso o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então podereis fazer o bem, estando acostumado a fazer o mal? É a nossa especialidade, fazer o mal. É a nossa natureza adâmica. Até mesmo os redimidos, os salvos em Cristo, não estão isentos de atos injustos. Porque alguém podia argumentar: pastor, mas ele não tem um novo coração? Deus não tirou o coração de pedra, nos deu um coração de carne? Sim, mas ainda não eliminou por completo a velha natureza. Ela ainda está em nós. Então, nós podemos ter atitudes assim. Diz Atos 6, acontecendo isso na igreja de Jerusalém. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas, quer dizer, as viúvas estrangeiras que nasceram em outra região, contra os hebreus, os que eram da terra, porque as viúvas deles, dos helenistas, estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, quem tinha um cargo de distribuir as cestas, disse: olha, vamos priorizar só as irmãs que nasceram na terra. E as irmãs que não nasceram na terra, se sobrar, a gente dá. Então, houve essa injustiça na distribuição diária na igreja primitiva. Veja que o crente pode ser injusto. Podemos ser induzidos a cometer uma injustiça, mas não seremos considerados inocentes para com Deus. Não houve nenhuma intenção nossa de fazer aquilo. Alguém abuzinou nossos ouvidos, nos induziu ao erro e nós o cometemos. Mas devemos lembrar que Eva foi induzida. E o Deus perguntou a Adão: você comeu do fruto que eu lhe disse que não comesse? Ele disse: a mulher me induziu e eu comi. Aí ele perguntou à mulher, a mulher disse: a serpente me induziu e eu comi. Mas Deus puniu a serpente, puniu a mulher e puniu a Adão, né? Visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesse, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterá dela o sustento durante os dias da sua vida. Então a injustiça se torna agravante quando é cometida por alguém que é superior ao próximo em posição e talentos. No caso do texto, diz que eles eram príncipes, governadores que legislavam. Então, eles estavam acima do povo, acima da viúva, acima do órfão, e estava prejudicando. Então, se você é o mais velho da sua casa, se você é o pai, é a mãe, se você é o patrão, então, dependendo da sua posição, do estudo que você tem, quanto mais elevado, quanto mais dons e talento tenhamos, mais será agravante a injustiça que cometemos. Jesus disse: nenhuma autoridade teria sobre mim, dizendo a Pilatos, se de cima não lhe fosse dado. Aí ele diz assim: por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Quem entregou Jesus a Pilatos foram as autoridades judaicas. Ele disse: olha, eles têm o maior pecado. Por quê? Porque eles conhecem as Escrituras, eles tinham conhecimento da palavra e rejeitaram o Messias. Então o pecado deles se torna maior nesse sentido. Toda injustiça é contrária à justa lei de Deus. Quem comete a injustiça está quebrando a lei, porque a injustiça é a quebra da lei. Diz assim Deuteronômio: pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados assim como o Senhor? Todas as vezes que o invocamos
E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje vos proponho. Então, a lei divina é a lei correta. Os que vivem na injustiça, que praticam a injustiça, estão vivendo na injustiça, não vão entrar no paraíso eterno. Está muito claro isso na palavra. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino dos céus? Então, se eu sou injusto, certamente a porta do céu estará fechada para mim. Se o injusto morrer em sua injustiça, sofrerá a pena eterna. Mas se em vida confessar e abandonar o pecado, entrará no paraíso celestial. É só lembrar do ladrão na cruz, um dos ladrões, que viveu toda a vida de injustiça, mas quando ali se encontrando com Jesus, ele disse: nós estamos aqui porque merecemos. Mas este nada fez. Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. E o Senhor disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Louvado seja o Senhor. Os males da injustiça. 2. A injustiça começa com regras subjetivas, aquilo que o indivíduo cria. O indivíduo cria leis conforme a sua mente, ou criadas pelo próprio Estado. Seja pelo Estado, seja pelo indivíduo, a injustiça está por esses caminhos. São leis criadas pelos homens. Vejam o versículo 1. Ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem leis de opressão. Então, o indivíduo pode criar essas leis na sua mente, o Estado pode criar essas leis. Os injustos seguem uma regra que contraria a vontade de Deus revelada nas Escrituras. Eles estão na contramão da vontade de Deus revelada. Como diz Isaías: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, em vão me adoram, ensinando doutrinas, ou leis, que são preceitos de homens. Toda lei do Estado que ofende a lei divina não deve ser obedecida pelo cristão, mas este sofrerá a punição do Estado por priorizar a lei de Deus. Haverá essa possibilidade. Eu não devo abraçar o que é injusto, eu devo rejeitar. Mas se eu fizer, o Estado pode me punir. Foi assim que aconteceu com os apóstolos. Trouxeram-no, apresentando-o ao sinédrio, às autoridades. E o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos, a lei, vos ordenamos que não ensinasse nesse nome. Contudo, encheste Jerusalém de vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Então, as autoridades proibiram eles de anunciar o evangelho. Eles disseram, os apóstolos: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Chamando os apóstolos, açoitaram-no e ordenando-lhe que não lhe falasse no nome de Jesus. Eu não sigo lei injusta, mas eu vou sofrer as consequências nessa vida por não obedecer aos homens perversos. Os injustos só seguem a lei do coração ou da sociedade que possa justificar seus atos pecaminosos. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Os injustos seguem as leis injustas do seu coração ou da comunidade porque lhe trazem benefícios carnais e terrenos. Lembra quando houver o domínio da besta? A besta vai determinar que só se compra e só se vende quem tem um sinal da besta. Quem é que vai seguir essa lei? Os que não temem a Deus. Os que não temem a Deus vão aceitar serem carimbados, com esse número para poder ter acesso ao comércio. Quem vai sofrer? São os crentes que não vão concordar com esse tipo de lei absurda.
Os injustos tendem a não se aproximar de Cristo para que não seja reconhecida a sua vida injusta. Não vêm para a luz, para que as suas obras não sejam manifestas. Eles não gostam da luz por isso. Os injustos que reconhecem que Cristo levou suas injustiças, será totalmente perdoado pelo Senhor. Importa se você está vivendo uma vida contrária à vontade de Deus. Se você confessar o pecado e deixar, alcançará misericórdia do Senhor. Os injustos vão perder o coração que é inclinado para a injustiça. Vou tirar o coração de pedra e vai dar um coração de carne. Esse coração de carne, com a ajuda do Espírito Santo, nós vamos sair desse caminho da injustiça para trilhar o caminho da verdade. Os males da injustiça. Vejam agora, atingindo quem sofre. Quando alguém pratica a injustiça, alguém vai sofrer. A injustiça cega, nega ao próximo a possibilidade de se defender. Vamos ver o 2? Pois negaram justiça aos pobres, para arrebatarem o direito aos aflitos do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. É uma coisa muito injusta, a pessoa não dá ao outro o direito de se defender. Foi isso que aconteceu com Jesus ali no julgamento do Sinédrio e perante Pôncio Pilatos. Numa disputa pessoal, se você tem uma rixa com alguém está brigando com você, ou uma questão jurídica no tribunal humano, devido às leis imorais, o réu nunca obterá ganho de causa contra a pessoa injusta. Não tem um argumento lógico para dar para essa pessoa, porque ela é guiada por um princípio errado. Ela não vai aceitar e vai nos fulminar. E se for num tribunal humano e a lei for uma lei que não é correta, nós seremos prejudicados. Lembra de Daniel? Daniel, ele era o preferido do imperador para ser o presidente. De 3, ele seria o presidente maior. Aí reuniu o grupo e disse, não, vamos derrubar esse homem. Vamos procurar algum defeito nesse homem para que ele não assuma o poder. E eles vasculharam a vida do homem e não descobriram nada errado. Eles perceberam o seguinte, que Daniel orava 3 vezes ao dia ao Senhor. O que é que eles fizeram? Em secreto foram ao rei e disse, rei, baixa aqui uma lei, que durante 30 dias ninguém vai fazer petição alguma, a homem nenhum, a Deus nenhum, só a ti. E aí baixou o decreto. Mas qual foi a finalidade? Acabar com a vida de Daniel. E a lei dizia ainda mais, quem fizer oração vai ser lançado na cova dos leões. Então, veja que quando numa disputa assim com uma pessoa, a pessoa vai usar leis e você não vai ter como se defender. Se houver injusto no tribunal e requerente for injusto, favores serão feitos para condenar o inocente sem nenhum sentimento de culpa dos transgressores. É a famosa, fugiu agora o nome, suborno. Né? O juiz aceita suborno, o cara dá suborno. Juiz, julga aí a minha causa em meu favor, que eu lavo a sua mão. Então imagine, você está correto, você é honesto, a causa é sua, mas o juiz aceita suborno, o cara dá suborno, a sua causa está perdida, porque o parecer do juiz vai ser contrário. Diz o Senhor, juízes e oficiais constituirás em todas as tuas cidades que o Senhor teu Deus te der entre as tuas tribos, para que julgue um povo com reto juízo. Não torcerás a justiça, não farás acepção de pessoas, nem tomarás suborno,
Porquanto suborno cega os olhos dos sábios e subverte a causa dos justos. A justiça seguirás, somente a justiça, para que vivas e possuas em terra a herança, a terra que te dá o Senhor teu Deus. O que estava acontecendo aqui era isso. Havia suborno e os desfavorecidos estavam sendo prejudicados. As leis, ainda que corretas, serão interpretadas de maneira maligna para condenar o homem justo, que é um absurdo, né? Está lá escrito na lei, aí o juiz vem e dá uma interpretação totalmente diferente do que está escrito, mas justamente porque os perversos estão reinando. O perverso aceita suborno secretamente para perverter as veredas da justiça. A recusa em dar andamento à petição pessoal ou formal é um dos instrumentos do injusto para prejudicar o homem de bem. Eu me lembro, morava ali no Costa Azul, e uma vizinha tinha reformado toda a casa dela, deixou muito bonita. Mas aí teve um vazamento no andar superior que dava na casa dela. O cidadão não quis fazer absolutamente nada, não quis consertar. Ela teve de ir para a justiça. Agora imagine a demora que a justiça leva para julgar e a casa dela encharcando com a água que vinha do sanitário. Estragou tudo ali na casa dela. Coisa triste. Então as pessoas ruins são assim. Quando elas não vão lavar a mão de alguém, elas ficam deixando você sempre esperando. Lembra aquele juiz injusto? A mulher vinha todo dia, julga a minha causa, julga a minha causa. Ele sabia que tinha de julgar, ele só ficou incomodado, mas ele não estava julgando. Assim são os homens perversos. Aconteceu isso com o apóstolo Paulo. Diz que Félix prendeu Paulo e diz assim: passado alguns dias, vindo Félix com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo, dissertando ele acerca do justiça, do domínio próprio, do juízo vindouro. Ficou Félix amedrontado e disse: por agora pode retirar-te, quando eu tiver vaga, chamar-te-ei, esperando também ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro, pelo que, chamando mais frequentemente, conversava com ele. E isso levou 2 anos, ele chamando para Paulo lavar a mão dele e libertá-lo, mas Paulo era inocente. E como Paulo não lavou a mão dele, diz assim: e querendo Félix assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo preso. Aquele homem ficou preso, mesmo o juiz sabendo que ele era inocente, porque esses homens ruins pervertem o juízo. Levantar acusações falsas contra um inocente a fim de condená-lo para obter vantagens. Vocês lembram, os sacerdotes tinham inveja de Jesus e o acusaram de coisas que não eram corretas? O uso de suborno é um tipo de indivíduo que é injusto. Quem lava a mão de outra pessoa para obter algum favor está tendo uma atitude injusta. De falsa acusação te afastarás, diz o Senhor. Não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Também suborno não aceitarás, porque o suborno cega até a perspicácia e perverte a palavra dos justos. O uso de falsa testemunha é característico de um homem do mal. Muita gente, para fortalecer as suas causas, chama alguém para mentir diante de um juiz, dizer uma inverdade para ganhar uma causa. O Senhor não aceita isso. Isso aconteceu quando Acabe queria um terreno, aí Nabote não queria dar para ele, porque era de família, herança de família, chegou, ficou zangado, foi dormir, ficou na cama com um biquinho. Aí Jezabel perguntou: o que é que está acontecendo? Eu queria o terreno, o cara não quis me vender. Você não governa não? Você não é rei? Espera aí que eu vou lhe dar esse terreno. Pegou o sinete do rei e disse: olha, escreva para as autoridades, levanta 2 testemunhas falsas contra Nabote, diz que ele pecou contra o rei, contra Deus, e matai-o. Pronto, mandou a carta,
os juízes fizeram isso, mataram Nabote. E aí, quando Nabote morreu, Jezabel foi e disse, pode sair da sua cama? Ah, o terreno já é seu, ele está morto. É assim que eles fazem para tomar o que é dos outros. Mas Deus mandou o profeta Elias. Quando ele estava lá no terreno, o Senhor disse, olha, o que você fez, isso vai acontecer com você também e com Jezabel, né? Deus é amor, mas também é justiça. Quem nega o direito do próximo vai ter de prestar contas no tribunal divino. Arrependa-se enquanto é tempo. A injustiça, as consequências da injustiça. Furta o direito do próximo. Versículo 2, para negar injustiça aos pobres, para arrebatarem o direito dos aflitos. A palavra arrebatar é bem forte, ele segura, ele impede que o próximo tenha os seus direitos garantidos. A pessoa injusta tira do justo, por meios imorais, aquilo que lhe é de direito. Foi a história de Jezabel que eu acabei de contar. A violência verbal ou física será utilizada pelo malfeitor para negar ao homem de bem aquilo que lhe é de direito. Quer dizer, quando eles não vão num tribunal, quando eles não conseguem ganhar na argumentação, eles vão para a ofensa verbal e vão para a violência, para tomar aquilo que é do outro, né? E aqui eu quero dizer uma coisa, o Davi fez isso, o servo do Senhor. Lembra que ele teve o caso com Betseba, e aí ela ficou grávida, ele manda chamar o marido para ver se tira o fraga dele. Quando ele não conseguiu, ele escreve uma carta e diz, olha, bota esse homem no lugar mais difícil da peleja para que ele morra. E ele morre. E quando ele morre, passado a viuvez, ele toma e casa com a mulher. Então vejam que a injustiça vai tirar a própria vida da pessoa inocente por causa de inveja. Isso é muito perigoso. Instrumentos ilegais serão usados para impedir que o justo tenha causa ganha. Diz assim acerca de Estevão, Novo Testamento. Então subornaram homens que dissessem, temos ouvido este homem proferir blasfêmia contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos, os escribas, investidos e o arrebataram, levando ao sinédrio. Vejam, eles pagaram alguém para testemunhar contra Estevão, e no fim do processo, qual foi o fim dele? Foi apedrejado por causa dessas falsas testemunhas que se levantaram contra ele. Torcer os fatos é típico de uma pessoa má intencionada para impedir o sucesso alheio. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. O injusto vai bloquear o caminho de qualquer indivíduo para alcançar a justiça de Deus. O injusto não quer que alguém conheça Jesus, que é o Salvador, que nos justifica dos nossos pecados. Os males da injustiça. A injustiça prejudica integralmente o próximo. Para negar, versículo 2, para negar injustiça aos pobres, para arrebatarem o direito aos aflitos do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. O objetivo é esse. A injustiça cometida é para despojar, tirar a glória da outra pessoa, os bens da outra pessoa, o nome da outra pessoa. Na verdade, é destruir a imagem da outra pessoa. Os sentimentos, imagine essa pessoa que foi injustiçada, como ela deve se sentir? Se você já sofreu injustiça alguma vez. Os sentimentos reprimidos vão inundar o coração da pessoa injustiçada, porque o indivíduo lhe prejudicou, porque o Estado lhe prejudicou. Diz o Salmo, estou cansado de tanto gemer, todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago,
Os meus olhos de mágoa se acham amortecidos. Envelhece por causa de todos os meus adversários. Ele foi prejudicado. Ele agora está amargurado, porque quando você é injustiçado e não obtém justiça, você sente algo terrível dentro de si. Perda de bens. Sofrerá o justo devido às sentenças fraudulentas. Hebreus nos diz: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminado, sustentaste grande luta e sofrimentos. Ora, expostos em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações. Ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que, desse modo, foram tratados. Porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitaste com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Os crentes pela terra inteira têm perdido suas casas, seus empregos, porque essas leis injustas acabam prejudicando-os. O processo administrativo, baseado em informações falsas, levarão o inocente a ser demitido. Quem já não perdeu o emprego, talvez aqui não tenha, porque um colega ou chefe fez uma interpretação errada de um assunto e levou você a perder o emprego. Vocês lembram de José, do Egito? Era um homem administrador correto, Faraó prosperava. O que a mulher dele fez? A mulher de Potifar disse: olha, ele tentou me forçar. Mentira. E por causa disso, José perdeu o cargo, e não só perdeu o cargo, perdeu a liberdade também, e foi para a cadeia. Então vejam que esses processos, muitos têm perdido o emprego por causa dessas informações mentirosas. Informações inverídicas, espalhadas no meio, às vezes, da igreja, destrói a reputação dos servos do Senhor. Diz que na igreja de Corinto, o pessoal duvidava de que Paulo fosse apóstolo, porque ele perseguiu a igreja. Ele fundou a igreja, mas alguns malfeitores conseguiram induzir o povo daquela igreja a duvidar do ministério que Deus havia confiado a ele. Muitos estão nas prisões nos países anticristãos por causa de leis que contrariam a palavra do soberano. A perda da vida é o maior instrumento de injustiça cometido contra um ser humano. Muita gente em outros países tem morrido, tem a pena capital, morre porque houve um processo totalmente equivocado. Se você já deve ter ouvido em alguns lugares desses países, alguém que passou 20, 30 anos na cadeia e depois descobriu que o cidadão era inocente. Como é que ele vai recuperar a vida dele? Não tem mais, porque o processo já foi julgado e ele passou muitos anos na cadeia. A vida de Jesus foi tirada através de fraude processual e de falsas acusações. Se isso acontecer com o nosso mestre, certamente pode acontecer conosco. Agora, se o que pratica injustiça prejudica pessoas, o que vai acontecer com eles, os que estão praticando a injustiça? Vejam, os males da injustiça. A injustiça praticada pelos injustos receberá a punição divina. Versículo 3, leamos. Mas que fareis vós outros no dia do castigo, na calamidade que vem de longe? A quem recorrereis para obter socorro, e onde deixareis a vossa glória? Agora vem os que estão, advertências que estão praticando injustiça. Deus é juiz de toda a terra. Ninguém pode escapar do seu conhecimento profundo, e Ele está de olho, Ele está observando. Diz a palavra que importa que todos nós compareçamos ao tribunal do Senhor. Seja literalmente no dia do juízo, seja nesse chamada aqui na terra divina. Deus executará juízo contra os pecadores nessa vida. Lembram de Sodoma e Gomorra? Diz o Senhor a Ló: tens aqui alguém mais dos teus, genro, e teus filhos e tuas filhas, todos quanto tem na cidade, fazei-os sair deste lugar,
pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegou até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruir. Chegou a hora do acerto de contas, e Deus vem visitar o injusto como ele visitou Sodoma e Gomorra. O juízo de Deus virá de maneira repentina e avassaladora. Parece que nem ia acontecer nada com aquelas pessoas. Quando Ló procurou os genros e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Eles disseram: não vai acontecer um negócio desse. Como é que essa cidade vai ser destruída de noite para o dia? Mas Deus é poderoso para fazer destruir. O juízo de Deus pode atingir a saúde, os bens, a família e até a morte física. Diz a palavra: eis que o Senhor castigará com grande flagelo a teu povo, aos teus filhos, às tuas mulheres e todas as tuas possessões. Tu terás grande enfermidade nas tuas entranhas, enfermidade que aumentará dia após dia, até que saia as tuas entranhas. Está falando de um rei, Jeorão, que matou seus irmãos, cometeu injustiça, e agora Deus estava vindo para puni-lo. O maior castigo que pode ser aplicado ao injusto é: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Os males da injustiça. A injustiça do injusto bloqueará os seus gritos de socorro. Observe que no 3, depois da primeira pergunta: a quem recorrereis para obter socorro, e onde deixareis a vossa glória? Não só ele vai ser castigado, mas quando ele estiver sofrendo e ele pedir ajuda, não vai ter ajuda. A angústia é um instrumento divino para fazer os homens clamar aos céus. Mas o injusto, mesmo que clame, as suas injustiças vão impedir Deus de ouvir a sua súplica. Mas porque clamei, e vós recusastes, porque estendi a mão, e não houve quem atendesse. Antes rejeitaste todo o meu conselho, e não quiseste a minha repreensão. Também eu me rirei na vossa desventura, em vindo o vosso terror eu zombarei. Em vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo a vossa perdição como um redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia, então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não hão de me achar, porquanto aborreceram conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Deus não ouve pecadores não arrependidos, ainda que eles orem de dia e de noite. Se eu sou injusto, eu posso passar a noite inteira orando, Deus não vai ouvir a minha oração. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleitear a causa das viúvas. Deus não atende os homens que não obedecem à sua lei. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até as suas orações são abomináveis. Deus não ouve a oração do marido que é injusto com a esposa. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher como parte frágil, tratai com dignidade, pois sois juntamente herdeiro da mesma graça de vida, para que não se interrompa as vossas orações. O homem que maquina o mal no coração, Deus não ouve. Não é só nas ações, não, também no coração. Se eu contemplar a iniquidade no coração, o Senhor não me ouvirá. Quem tem prejudicado ao próximo, a sua oração também não será ouvida. E, por fim, irmãos, os males da injustiça. A injustiça dos injustos
serão a causa da ira de Deus contra ele no presente e na eternidade. Leamos o versículo 4. Nada mais bravos entre os prisioneiros e cair entre os mortos. Com tudo isso, não se aparta a sua ira, e a mão dele continua ainda. Então, um exército inimigo iria capturar alguns prisioneiros, levar como prisioneiros, e outros iam cair à morte. Isso era o castigo de Deus aos injustos lá de Judá, de Israel. Diz ainda, com tudo isso, não se aparta a ira. Deus ainda não está satisfeito com o castigo terreno, porque o pecado é contra Deus, então a punição tem de ser uma punição eterna, que é a morte eterna. A injustiça cometida pelos nossos pais teve consequências imediatas e a longo prazo. Lembra? A Eva, o Senhor disse, multiplicarei grandemente a tua dor. Então, não seria imediata, seria quando ela desse à luz. Com o suor do rosto, comerás o pão todos os dias. Isso é a coisa imediata. Eles foram expulsos do jardim. Mas tu és pó, e ao pó voltará. Isso não foi imediato. Adão vai morrer com mais de 900 anos. Mas vai acontecer. Mas o maior dano é a perdição eterna. Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. As injustiças cometidas pelo reino do sul e o reino do norte levaram à destruição dos dois reinos. Tanto o reino do norte como o reino do sul foram destruídos. A Síria destruiu o reino do norte e Nabucodonosor, a Babilônia, destruiu o reino do sul por causa das injustiças cometidas. A sentença contra a injustiça do rico, da parábola, foi aplicada na eternidade. Lembra que Lázaro ficava na porta dele desejando comer, mas ninguém lhe dava nada, mas quando o rico morreu, abriu os olhos, estava no lugar de sofrimento, pedindo, implorando ao pai de Abraão, para dar livre a ele. A injustiça cometida pelo rei Jeorão, nós falamos, contra Deus e seus irmãos, foi punida com a derrota do seu reino e com uma enfermidade incurável. Aí eu faço 3 aplicações. As injustiças prejudicam o próximo, os quais nós devemos amar. Lembre-se disso. Amarás a teu próximo como a ti mesmo. Quem não está amando está cometendo injustiça. As injustiças nos prejudicam nesta vida e talvez na eternidade. Vamos sair deste caminho. A salvação para o injusto é crer em Jesus e abandonar o pecado. Aquele que confessa o pecado e deixa, alcança a misericórdia do Senhor. Que Deus nos abençoe. Fiquemos de pé. Soberano Deus, como nós somos propensos a ser injustos, guarda o nosso coração, a nossa mente, as nossas mãos, o nosso corpo, de prejudicar quem quer que seja, Senhor Deus. Porque isso não traz honra para Ti. O Senhor é o justo juiz. E nós que andamos contigo devemos ser justos, como o Senhor é. Nos dê esse poder de sermos justos, ó Deus. Jó era um homem justo, temente a Deus e que se desviava do mal. Ó Deus, nos dê essa habilidade de temer ao Senhor, de desviar do mal, ó Deus. Obrigado por esta hora, obrigado por este momento. No nome do Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.